cobrando de maneira cruel, né? Mas você é crente, como é que sua filha não é? Você prega a palavra de Deus, como é que você não consegue convencer a sua própria filha? Não, que absurdo, a sua filha tomou um caminho completamente diferente do seu. Você não tem autoridade para continuar ministrando a palavra, porque afinal de contas, quem não é capaz de convencer nem a sua própria filha? Não tem nada que dói mais numa mãe que teme a Deus, que é uma mulher de oração, do que ver que seus filhos não estão no mesmo caminho. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse é o Recomenta, onde a gente faz comentários sempre pensando no nosso autocrescimento, no nosso crescimento como pessoa. Nunca julgando a pessoa e a situação, mas sempre tentando nos analisar e nos colocar no lugar. Hoje vamos falar de um assunto um pouco polêmico. Quero pedir para você, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal, não custa nada e você me ajuda muito, tá bom? Bom, eu cresci em ambiente evangélico e eu nunca me desviei, né? Digamos assim. Mas eu não creio mais nas coisas da maneira que eu cria antes e da maneira que eu fui ensinada. Muita coisa eu tenho voltado aí à essência do verdadeiro evangelho. Como eu disse, eu já presenciei coisas terríveis. Infelizmente, já fiz parte de coisas terríveis dentro de igreja. E eu sei que pode sim ser um ambiente tóxico, um ambiente de concorrência, de manipulação. Eu sei. Mas o evangelho não é assim. Então, é muito complicado quando a gente julga o filho de um cristão que cresceu na igreja e julga, que absurdo ele ser desviado. A gente não sabe o que ele viveu e presenciou. As coisas que eu vi, que eu vivi, graças a Deus, elas não tiveram o poder de roubar minha fé. Graças a Deus, a graça do Senhor me alcançou e Ele me mostrou que é o verdadeiro evangelho. E agora tudo faz sentido. Coisas que até pouco tempo atrás não faziam sentido. Pouco tempo, assim, né? Alguns anos. Hoje faz sentido. A Bíblia faz sentido para mim. Faz total sentido para mim. Mas a gente não pode ficar julgando, né? Eu quero que vocês... É claro que a Bíblia, para quem crê, eu creio, a Bíblia é a verdade. Mas a gente precisa tomar muito cuidado ao abordar pessoas e ser arrogante com elas. Eu sou salvo. Você, se você não mudar, vai para o inferno. É mentira que, biblicamente, precisa haver uma mudança de vida? Sim. O problema é que, às vezes, a gente julga o pecado, por exemplo, vamos dizer assim, no contexto bem grotesco. Eu julgo a pessoa que tem uma orientação sexual diferente da minha. E eu acho que a minha mentira para Deus é diferente, sabe? Quando a Bíblia diz que os mentirosos não vão para o céu. E o adúltero não vai para o céu. Os mesquinhos não vão para o céu. Os que têm amor ao dinheiro não vão para o céu. Então, assim, às vezes a gente é seletivo. Quando a gente entende que foi Jesus que nos escolheu, isso está lá em João 15:15, se você quiser conferir. Jesus disse, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. A gente entende que somos todos pecadores. E é a graça de Deus que nos tira do fundo do poço. Não é o nosso mérito. A gente não é nada. Mas eu quero que vocês ouçam um pouquinho das coisas que ela pensa e depois o vídeo do que a mãe dela declarou. Essa menina fala de muita coisa, gente, mas ela fala muito de crente mesmo e vai continuar falando, porque é a minha história, né? Eu passei 18 anos nesse sistema, sendo ferida, sendo abusada, sendo abusada psicologicamente. Então, eu falo muito sobre isso porque é uma forma de eu processar tudo que eu vivi e também ajudar outras pessoas que se identificam com a minha história. E se você não gosta, se você tá incomodado, você não precisa me acompanhar aqui. Gente, ela tá certa, né? Ela gosta de falar disso, né? De criticar aí a atitude dos cristãos. Se alguém não gosta, que não siga ela. Mas existe um porquê
né? Eu não estou defendendo, dizendo que ela está completamente certa, mas a gente não sabe o que está por trás. Às vezes alguém perde a fé, foi tão machucado, foi tão ferido, a gente não sabe. Infelizmente, as pessoas, em nome de Deus, elas cometem verdadeiras atrocidades, e as psicológicas, elas são muito sérias. E essas pessoas vão prestar contas a Deus de maneira muito séria. Agora aqui, ó. Não, eu acredito num Deus que está disponível para todos, que é uma força mesmo, se manifesta na natureza, está dentro de nós, nós temos essa divindade, então é isso que eu acredito. O Deus engessado, aquele Deus bíblico, carrasco, que julga, que destrói o povo, definitivamente não acredito nisso. Bom, vocês veem que ela não crê no Deus da Bíblia, né? Ela crê naquela ideia de que Deus é uma força, de que Deus está em cada um de nós, que a gente tem um pedaço de Deus dentro de nós. Isso aí vai até para uma linha um pouquinho luciferiana. Mas ela acredita que Deus está na natureza, tá? Ela não acredita no Deus da Bíblia, né? Da maneira que a Bíblia é exposta. Conheço muito bem a mãe que eu tenho e a gente tem muitas coisas Deixa eu em comum, voltar aqui, ó. inclusive a beleza. Na verdade, Mona, se você tá falando isso é porque você não deve conhecer bem, nem ela nem eu. Porque eu conheço muito bem a mãe que eu tenho e a gente tem muitas coisas em comum, inclusive a beleza, inclusive a ousadia pra vir aqui e falar o que que acha. A gente tem nossas divergências, porque filho de peixe não é peixinho, né? Cada pessoa é um ser e cada pessoa tem a liberdade de ser como é e se expressar como é. Eu não devo nada pra ninguém, eu pago minhas contas, tá? E eu sou muito parecida com minha mãe, graças a Deus, porque ela é um ícone e eu sou um ícone também. Só que a gente não precisa concordar em tudo, não, tá bom? Caso você não saiba, fica sabendo. Gente, qual que é a necessidade de falar pra pessoa assim: nossa, você é diferente da sua mãe, nem parece ser filha dela, meu Deus. A gente, pelo amor de Deus, cada pessoa é uma pessoa. É óbvio que nós trazemos muito dos nossos pais, a gente gostando disso ou não, a gente carrega muito dos nossos pais para quem a gente é. Mas qual a necessidade de fazer isso? E outra, não é porque ela não está no ambiente ali cristão, ou mesmo que ela não crê no cristianismo, não significa que ela não se dê bem com a mãe dela, que elas não se amem. Então, assim, é muita ignorância fazer uma pergunta dessa. Os crentes não me deixam em paz. Aí, eu vou ter que falar, né? Vocês veem que só do jeito dela falar, vocês já veem, né, como ela é um pouquinho até debochada. Mas o tipo de pergunta que o pessoal faz, gente, eu tava olhando os vídeos dela, gente, o pessoal também não colabora, né? Fala, ai, não é fácil a vida do desviado ex-crente, né? KKKKK. Zoando com a cara dela, né? Ué, gente, realmente, se ficar cutucando, ela vai ficar falando. Semana passada viralizou Aqui, um vídeo da minha mãe. É sobre um vídeo que eu vou colocar no final, onde a Helena Tanuri fala, desabafa um pouco sobre a relação dela com a filha dela, que não é um mar de rosas, mas, bom, vocês vão ouvir a versão primeiro da Clara, depois da mãe dela. Mamãe falando sobre mim, com muito carinho e também algumas coisas que eu não concordei muito. Eu gostaria de usar esse ambiente aqui para propor algumas reflexões sobre os pontos que eu não concordei. Eu já, inclusive, conversei com ela sobre isso, mas eu acho que vocês também podem fazer proveito dessas reflexões, então bora lá. Minha mãe, ela é muito fofa falando sobre mim nesse vídeo, gente. Ela fala várias qualidades que ela vê em mim e eu vejo muitas qualidades nela também. Ela é uma grande inspiração pra mim, uma mulher incrível, muito forte, muito inteligente. Mas também tem coisas que a gente não concorda e é normal isso, gente. A vida é assim mesmo. A gente não é obrigada a pensar todo mundo igual, a ser todo mundo igual. O bonito e o legal, na verdade, é isso. A gente ser diferente. A gente é autêntico. A gente viver com verdade e não igual um papagaio que fica repetindo tudo que escuta.
Então vamos lá, uma das coisas que ela falou que eu não concordei foi que eu mudei quando eu entrei na universidade. Eu acho muito perigoso esse discurso que é muito usado na igreja para demonizar a universidade como um ambiente ruim, como um ambiente que traz coisas ruins, porque a universidade é um lugar que vai trazer conhecimento, que vai trazer educação, que vai trazer novas perspectivas, que vai trazer oportunidades para quem tá ali se dedicando a estudar um tema, um assunto. E também é massa para conhecer pessoas e contextos diferentes. Eu acho muito problemático que na igreja muitas vezes existe essa ideia de que pra ficar só naquela bolha, naquele grupinho, você não pode conversar com outras pessoas, você não pode ter amigo do mundo, você não pode ouvir música do mundo, você não pode ver filme do mundo, e aí fica todo mundo alienado, né, galera? Então, muito obrigada, meu Deus, pela universidade, por eu ter tido esse privilégio de me aprofundar nos temas que eu quis. Eu fiz publicidade e propaganda, depois eu fiz design gráfico, e foi ótimo pra mim. Conheci muita gente, aprendi muito, sou muito grata. E aí, o que você pensa sobre isso? Comenta aí, e eu vou fazer a parte... Bom, tem a parte 2 desse vídeo, mas assim, gente, essa questão de viver separado do mundo é meio complicado, porque assim, a Bíblia diz, né, Jesus ora, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas os livre do mal. A gente está aqui para conviver e fazer diferença na vida das pessoas. Eu não posso pensar, eu não me misturo porque eu sou melhor que você, de forma alguma. Como é que as pessoas vão ver Jesus em mim se eu não me relaciono com elas? E aí... 2 reflexões que eu tive depois de ver um vídeo que viralizou ela da vai minha mãe. repetir o assunto. As universidades, como se elas se fosse a perda do jovem e tal. E várias pessoas falando, é isso mesmo, a universidade faz isso mesmo. Gente, meus irmãos, os 3 fizeram faculdade. A Sofia, a mais nova, inclusive, está na faculdade nesse momento, fazendo letras na UFMG. E eles não mudaram. Então, assim, é a pessoa que escolhe. Não é ficar tentando arrumar justificativa, sabe? Só aceita que a pessoa escolheu outra coisa pra vida dela, gente. Não precisa encontrar culpados, precisa respeitar. E a outra coisa que eu achei um pouco problemática desse vídeo, apesar de ter ficado muito feliz, porque a minha mãe, ela fala de mim com muito carinho, com muito respeito. Minha mãe me ama, gente, eu amo muito ela. Vocês ficam aí fazendo inferninho, mandando mensagem maldosa, porque vocês estão com problemas aí na vida de vocês, né? E aí é mais fácil vocês cuidar da vida dos outros. Então, assim, a gente tem uma relação ótima, não é perfeita, não concordamos em tudo, temos várias divergências, mas eu amo ela, ela me ama. Mas no momento do vídeo, ela fala que eu escolhi pra mim um caminho de morte. E rola muito esse papo na igreja, porque o fulano escolheu um caminho de morte. Hello, galera, estamos todos no caminho da morte. Faz parte da experiência humana, morrer. Uma das poucas coisas que a gente tem certeza que a gente vai morrer. Eu acho super arrogante da parte de vocês achar que só porque a pessoa escolheu um caminho diferente, que ela escolheu um caminho de morte. Só porque é diferente do que você acha que é bom. Então, eu achei essa parte paia também. Eu já falei com ela isso, inclusive. Mas eu queria deixar essa diquinha aqui pra vocês também. Se você é crente, não fica falando que o outro que não é, tá no caminho de morte não, amor. Porque você vai morrer também, tá bom? Vai todo mundo morrer. É óbvio que, pelo jeito, ela não tem uma visão da vida eterna, né? Pra falar, que todo mundo vai morrer. Mas assim, gente, e a verdade precisa ser dita, né? A Helena não cometeu nenhuma gafe, nenhum erro de falar do caminho de morte. É que as pessoas não querem ser contrariadas. A gente também não quer ser contrariado, né? Mas essa questão, assim, da arrogância de, olha, você vai pro inferno, você... É como se a gente fosse muito bom e colocasse o outro numa situação de inferioridade, quando todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós precisamos de arrependimento. E a mãe dela, vocês veem aí que elas têm um bom relacionamento, mas é claro que tem essa divergência aí. Agora eu quero mostrar para vocês o vídeo da Helena falando. Ela vai ver. Então, assim, ela já dava os sinais dela de que ela queria algo diferente para a vida dela. E realmente aconteceu. Quando ela fez 18 anos, nada mudou. Ela continuava dentro da minha casa, dependendo de mim. Mas ela também entrou na universidade. E aí ela encontrou seus pares. E ela começou a trilhar um caminho totalmente diferente daquele caminho que eu exaustivamente e dedicadamente ensinei a ela. E ela tomou o rumo contrário ao meu rumo. Então, tudo que eu ensino, ela ativa ao contrário, né? E tal. Eu a amo. Ela é minha filha colorida. Ela é toda linda. Tem o cabelo vermelho, de vez em quando fica rosa. E ela tem uma série de qualidades. Ela é empática, ela é generosa, ela é doce. E esse lado eu conheço muito. Mas as pessoas que conhecem a Clara publicamente, que quer ser uma cantora para a galera LGBT, ela tem uma outra postura. Talvez para me proteger, eu não sigo a Clara nas redes sociais. Aqui eu conheço, me basta. Ela não mora mais com a gente, tomou uma decisão de sair, embora eu insistisse muito para ela ficar.
Mas ela falou assim, não, mãe, eu preciso sair, a gente pensa muito diferente, eu quero ter experiências, eu quero ter a minha independência financeira, e se eu ficar aqui eu não vou conseguir. E ela foi. Eu sou uma pessoa pública e sempre tem alguém cobrando de maneira cruel, né? Mas você é crente, como é que sua filha não é? Você prega a palavra de Deus, como é que você não consegue convencer a sua própria filha? Não, que absurdo, a sua filha tomou um caminho completamente diferente do seu. Você não tem autoridade para continuar ministrando a palavra, porque afinal de contas, quem não é capaz de convencer nem a sua própria filha? Não interessa se outras áreas da minha vida foram frutíferas. As pessoas focam naquilo que não saiu do jeito que a gente esperava, né? E elas são cruéis comigo e elas são cruéis com a Clara. Elas vão nas redes da Clara, elas acusam a Clara, elas distratam a Clara, ou simplesmente aplaudem o estilo de vida que a Clara leva, pensando que isso é empatia. Mas às vezes elas estão apenas chancelando o estilo de vida que a gente sabe que parece ser bom. Mas segundo aquilo que eu criei, é o caminho de morte. Eu passei por várias fases. Primeiro, a fase da culpa. A culpa é minha, eu fiz alguma coisa errada. E certamente fiz, Thalita. Porque nós mães, por mais que a gente se esforce, mães e pais, nós vamos errar. Por mais que a gente queira fazer o melhor, o nosso melhor às vezes não é recebido como o melhor pelo nosso filho, né? E os filhos se tornam adultos e eles fazem escolhas. E essas escolhas às vezes machucam a gente extremamente. Mas eles têm uma vida. Eles não estão conectados. O cordão umbilical foi cortado. E à medida que eles foram crescendo, eles foram fazendo escolhas. Para que o vídeo não fique demasiadamente longo, que já está bem longo, eu quero deixar aqui a reflexão. Os pais erram. Nós, como pais, erramos. Por mais que a gente queira acertar. Alguns não se preocupam mesmo se estão errando. Isso é um fato. Mas eu creio que a maioria se preocupa. E a questão da escolha de cada um, a gente precisa entender que os filhos, eles são a herança do Senhor, porque é para a gente cuidar, mas eles são pessoas individuais, eles não são nossa extensão. Meus filhos, eles me pertencem enquanto eles estão debaixo das minhas asas. A partir do momento que eles crescem, as decisões são deles, assim como nós adultos, né? Um adulto que tudo depende dos pais, ele não é funcional, ele é inseguro. Um dia a gente sabe que infelizmente, pelo menos a tendência é a gente perder os pais antes, e a gente precisa saber se virar, né? A gente não pode ser dependente dos pais, a gente precisa criar a nossa identidade. E eu peço a você que ore pela pastora Helena, pela Clara Tanuri, que você, se você é uma dessas pessoas que ficam indo nas redes sociais falando, nossa, você não converteu nem sua filha. Gente, quem salva, quem convence do erro, do pecado, do juízo, é o Espírito Santo. Quem salva é Jesus. Nenhum ser humano tem poder de convencer ninguém. Às vezes alguém fala assim, eu ganhei tantas almas para Jesus. Como você ganhou? Você não é o Espírito Santo. Você pode ter sido um agente de Deus para que isso acontecesse. Mas a obra é do Espírito Santo. Cabe a nós amar, não aprovar as coisas que não são de Deus. Mas a gente precisa ter amor e entender que somos todos miseráveis pecadores, dependentes da graça de Deus. Eu não tenho como falar para ninguém, eu sou melhor do que você. Porque se existe esperança de salvação para mim, foi porque Jesus me alcançou, não foi por mérito meu. Então isso me torna igual ao outro, que uma hora vai ser alcançado pela graça de Deus. Que a gente fale sim do arrependimento, da palavra de Deus. A Bíblia fala, porque a gente deve pregar o arrependimento. Mas que a gente nunca seja arrogante, nunca se coloque numa posição de superioridade. E nem julgue a Helena. Vocês viram, de 4 filhos, 3 fizeram faculdade, universidades e não se desviaram. Essa é a escolha da Clara. E realmente cabe a nós respeitar, por mais que não concordemos, né? Que Deus te abençoe, que Deus nos dê sabedoria e amor para conviver com as diferenças. Sem a gente deixar de crer no que a gente crê, mas que a gente consiga demonstrar amor, mesmo reprovando aquilo
que a Bíblia condena. Que Deus te abençoe e até o